Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Emmanuel vem comentar na lição 106 do livro Pão Nosso: há muita diferença. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado desta forma: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isto eu te dou. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho, entretanto não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com um sentimento de amor que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e ilegítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro e pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Muito interessante o Emmanuel começar fazendo uma comparação das palavras de Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Vamos entender isso aqui. O que é que ele tinha na época? Pedro foi aquele que iniciou o movimento todo do cristianismo primitivo. Após a morte do corpo físico e do Cristo na cruz, o que o Pedro faz? O Pedro funda um lugar chamado a Casa do Caminho, junto com Tiago. E o que é essa casa? É a casa que recebia as pessoas doentes, que eram muitos doentes na época, e dava aquela acolhida, lugar para dormir, comida, né, para se alimentar, e também explicava a Boa Nova, ensinava o Evangelho. Então o que se tinha na época era isso, uma casa que vivia também da ajuda, de doações de algumas pessoas, que a gente sabe que em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, as casas dessa natureza para funcionarem, para existirem, precisa da ajuda também de doações. Quem fazia esse trabalho mesmo de busca por doação era mais o Tiago, era o que lidava ali com as diferenças da época, o templo de Jerusalém, enfim, com o povo da época, e Pedro administrava a casa do caminho. Essa história está muito bem contada no livro do Atos dos Apóstolos, aí, né, que é o livro justamente que está sendo como referência de hoje. Ele começa fazendo comparação com os governantes de hoje, da política humana, e até chama a atenção de pessoas que às vezes querem justificar certos absurdos em matérias de teorias sociais, reportando-se a Jesus, né? Então, é uma das teorias, né, absurdas, né, essa teoria de dividir igualzinho para todo mundo. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar uma pergunta, falar: olha, primeiro que é impossível dividir igualzinho para todo mundo, que se dividir igualzinho para todo mundo, o que vai sobrar para cada um é uma parcela muito pequenininha, né? E também porque nem todo mundo tem a inteligência de manter e gastar da mesma maneira. Uns vão acabar com o patrimônio muito rápido e vão continuar na indiferença com relação aos outros, né? Então ele vem falando o seguinte, né, que a ideia não é você... O que acontece aqui na Terra? A concentração de riqueza, ela fica... um número de pessoas que estão passando pela prova da riqueza, que estão sendo estimuladas ali nos seus instintos, enfim, para a prova dele mesmo. E é uma prova que é muito mais perigosa, né, que os espíritos até dizem que... Os espíritos não, foi Jesus que falou, né, que é muito mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não disse ser impossível, não. A gente conhece um monte de pessoa que foi rica e que conseguiu entrar assim, conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, mas a maioria não deixa seus instintos, os vícios tomarem conta, a avareza, e acabam tomando caminhos dolorosos no plano espiritual. E enquanto que a restrição, por um outro lado, que é a grande maioria aqui na Terra, está servindo para disciplinar um monte de coisa. Por isso que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas. Mas ele vem fazer essa comparação, né, para a gente levar em conta que
na política de hoje, o governante ele fala assim, o que você tem é meu. Né? Já o cristianismo fala o seguinte, o que eu tenho, isso eu te dou. E ele vem chamar a atenção para a gente. Vocês já pensaram no mundo, quando esse mundo for dessa maneira, o que eu tenho eu te dou, o quanto a gente vai estar promovendo o bem do outro? Uma vez eu me lembro, né, logo que eu conheci a doutrina espírita, eu me lembro de uma história que um palestrante contou, ele falando a diferença de um mundo como o nosso para um mundo mais evoluído que o nosso. Falou que o mundo como o nosso representava para um monte de pessoas sentadas em círculo, com comida no centro, mas que o garfo era muito grande, eles não conseguiam fazer com que o garfo viesse até a boca. Então ele pegava a comida e naquela tentativa de comer alguma coisa, caía muita comida e eles acabavam não se nutrindo muito bem, estavam muito magros, muito subnutridos. Quando você vai num mundo mais evoluído que o nosso, você chega lá e encontra o mesmo cenário, as pessoas sentadas em círculo, o garfo também era muito grande, só que ao invés de ficar no esforço de se alimentar, uns alimentavam aos outros. E por conta disso estava todo mundo muito bem nutrido, estava todo mundo muito bem de saúde. Quer dizer, enquanto a gente não aprender a fazer isso uns pelos outros, a gente vai ficar nessa situação de subnutrido, aqui de passando dificuldade como a gente passa aqui na Terra. A gente sabe que é exatamente isso mesmo, que quando a gente promove a felicidade daqueles que estão perto da gente, aqueles também, de alguma maneira, vão promover a nossa felicidade também. Então, a gente tem que ter a nossa consciência tranquila de que a gente está fazendo a nossa parte. E não entrar naquela de, quando vê alguém fazendo alguma coisa errada, né, que a reprimenda ela não seja tão na mesma moeda. Ela tem que ser tem que retribuir sempre o mal com o bem de alguma maneira. A gente não pode retribuir da mesma maneira. Então ele bota aqui pra gente: o homem generoso distribuirá dinheiro e utilidade com os necessitados do caminho. Entretanto, ele não fixará em si mesmo luz e alegria que nasce dessas dádivas. A mensagem final aqui vem dizer para a gente: não vamos esperar nunca a gente ter ouro e prata a fim de iniciar qualquer trabalho que seja, porque você está simplesmente condenando seu trabalho a não começar nunca. E também, principalmente, que quem pensa dessa maneira, quando a vantagem do recurso financeiro chega, ela vai ter 1 milhão de outras prioridades antes de iniciar realmente um trabalho. Você não vai estar desenvolvendo em você, primordialmente, antes de tudo, esse espírito de serviço, essa boa vontade, e também sentindo esse retorno também, que é o retorno de você ver a felicidade estampada no rosto das pessoas ou na vida das pessoas, sabendo que foi você que ajudou também, colaborou para que isso acontecesse. Então, o que a gente fala para as pessoas? Quer começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar com o que a gente tem agora na mão. Qual é o tempo que você tem, disponibilidade de tempo que você tem. Vamos pregar esse tempo, vamos disciplinar esse tempo. Vai ser igual o trabalho profissional. O trabalho profissional você não seria chamado a atenção pelo patrão também, se faltar, teria suspensão de pagamento, um monte de punição. Coloca essa cobrança, essa disciplina em cima de você. Fala assim, o meu horário durante a semana vai ser apenas. 1 hora por semana. Mas naquela hora ali pode cair o mundo, aquele momento ali eu vou estar dedicado ao trabalho que eu estou assumindo compromisso. Começa a fazer isso com o pequenininho, daqui a pouco o trabalho vai aumentando naturalmente, a gente está fazendo a disciplina também naturalmente com o restante do trabalho. E, principalmente, boa vontade. A gente vai perceber que o dinheiro não é tudo, não tem essa coisa do dinheiro não. O que vale muito mais no nosso trabalho é a palavra amiga, você estar do lado da pessoa, você ouvir a pessoa, você estar realmente levando, assim, né, como muitas pessoas levam o recurso material, assim, o alimento, leva roupa para a pessoa se vestir, pode levar, assim, tudo bem, mas o que vai valer mais vai ser o contato físico, contato pessoal, olho no olho. Nada vai tirar isso da gente. Outra coisa, a gente vai percebendo o seguinte, que isso vai amolecendo o coração. Você começa a ver as experiências das outras pessoas, a gente começa a ficar tocado com aquelas experiências e vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa maneira de enxergar, vai colocando na gente uma coisa chamada empatia. Você se colocar no lugar da pessoa e tentar imaginar se fosse você que estivesse passando por aquela situação. E isso, sem a gente perceber, de maneira muito sutil, vai modificando o nosso sentimento, vai modificando o nosso pensamento, vai modificando a gente espiritualmente, e é o que vai habilitando a gente daqui a pouco, quando a gente sair dessa vida, a gente ter acesso a moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.